tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como vocês podem perceber, a minha voz está aquela vozinha meio irritante de quem pegou um resfriado. Enfim, vamos lá. Essa vai ser uma aula, meio que uma continuação do vídeo anterior, de aula de neuroanatomia, só que focada em tronco encefálico. Então, quais são os componentes do tronco encefálico de acordo com uma anatomia macroscópica? Mesencéfalo, na porção superior, rostral, ponte, que é médio, e bulbo, ou também chamada de medula oblonga, que está na porção inferior caudal. O legal é que a gente tem alguns limites dentro da posição anatômica do tronco encefálico, dos elementos do tronco encefálico. Então, se eu fizer uma pergunta assim, quais as porções do tronco encefálico de cranial para caudal, citando seus limites superior, inferior e dorsal? O que a gente tem que ter em mente? É que aqui é o mesencéfalo. Acima do mesencéfalo está o diencéfalo. Embaixo do mesencéfalo está aqui a ponte. Então, o limite superior de cima, né, do mesencéfalo é o diencéfalo. O limite inferior, ou seja, de baixo do mesencéfalo, é a ponte. Então, a gente tem que o limite inferior aliás, não é em relação ao mesencéfalo, mas assim, também em relação ao mesencéfalo, o limite superior é o diencéfalo e o limite inferior é a ponte. Ok, agora, o bulbo. Qual que é o limite superior do bulbo? É a ponte. Qual que é o limite inferior do bulbo? O limite inferior do bulbo é a medula espinhal. Medula. Tá, e agora com relação à ponte? Qual que é o limite inferior da ponte? É o bulbo. E qual que é o limite superior? É o mesencéfalo. Mas e o tronco encefálico inteiro? Porção cranial para caudal, que é o que eu fiz na pergunta. Quais as porções do tronco encefálico de cranial para caudal, citando seus limites superior, inferior e dorsal? Bom, então o tronco encefálico a gente vai olhar como um todo, desde o mesencéfalo até o bulbo ou medula oblonga. Então, acima do tronco encefálico tem o diencéfalo. Então, o limite superior do tronco encefálico é o diencéfalo. Embaixo do tronco encefálico tem a medula. Então, o limite inferior do tronco encefálico é a medula, mais especificamente no forame magno occipital. E o limite posterior ou dorsal do tronco encefálico é o cerebelo, que é o pequeno cérebro, esse aqui, né? Então, limite superior de encéfalo, limite inferior medula espinal, mais especificamente no forame magno occipital. E o limite dorsal posterior é o cerebelo. O tronco encefálico, então, está localizado entre o diencéfalo e a medula. Entre o diencéfalo, que a gente acabou de falar do limite superior e do limite inferior. Está localizado, então, entre o diencéfalo, limite superior, e a medula, que é o limite inferior, ventralmente ao cerebelo. Repetindo, a localização do tronco encefálico diz respeito à porção entre o diencéfalo e a medula espinal, ventralmente ao cerebelo. Qual a sua constituição? É constituído por substância cinzenta nos núcleos, que são os corpos de neurônios, e substância branca, tratos, fascículos e leniscos. Tratos, fascículos e leniscos. E ainda uma formação reticular. Qual a divisão? Bulbo caudalmente, aqui o bulbo caudalmente, o mesencéfalo cranialmente e a ponte entre ambos. Opa, aqui já é a medula, aqui é o bulbo e aqui já é a medula, tá? Então, aqui, ó, o mesencéfalo cranialmente, bulbo caudalmente e a ponte entre ambos. Sendo, então, a gente pode decorar de cranial para caudal, MPB, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, esses núcleos que são da constituição da substância cinzenta são um conjunto de corpos de neurônios. Os tractos, fascículos ou leniscos são conjuntos de fibras nervosas, por isso são parte da substância branca. Então, o bulbo, como já foi mencionado, tem um limite inferior, que é a medula, e o limite superior, que é a ponte, ventralmente ao cerebelo. Todas essas porções, mesencéfalo, ponte e bulbo, são ventralmente ao cerebelo.
Numa vista anterior, a gente tem a fissura mediana anterior, forame cego, pirâmides, degustação das pirâmides, sulco lateral anterior, as olivas entre os sulcos lateral anterior e lateral posterior, e a área lateral do bulbo, que recebe fibras da medula do mesencéfalo, responsável pela aprendizagem motora. Se eu disser assim, justifique, baseando-se na anatomia do tronco encefálico, o porquê das lesões pós-acidente vascular encefálico, que é o derrame, serem contralaterais a essa lesão. Contralaterais a essa lesão. Porque as vias motoras, trato corticoespinal, porque as vias motoras, trato córtico-espinal, porque as vias motoras, trato córtico-espinal, cruzam na decussação das pirâmides no bulbo. Então, por que as sequelas de um AVS são contralaterais à lesão? Porque as vias motoras, trato córtico-espinal, cruzam na decussação das pirâmides no bulbo. Cruzam na decussação das pirâmides no bulbo. De novo, por que as lesões de um AVE são contralaterais à lesão? As lesões de um AVE são contralaterais à lesão porque as vias motoras do trato córtico-espinal cruzam na decussação das pirâmides no bulbo. Essa é uma resposta mais sucinta, porque a resposta mais explicativa e mastigada seria porque na região do bulbo existem as pirâmides cujas fibras nervosas se cruzam para o lado oposto dessas fibras. Decussação das pirâmides bulbares. Então, as sequelas se projetam contralateral à lesão. Então, porque na região do bulbo existem as pirâmides cujas fibras se cruzam para o lado oposto. Então, porque na região do bulbo existem as pirâmides cujas fibras se cruzam para o lado oposto. Porque na região do bulbo existem as pirâmides cujas fibras se cruzam para o lado oposto. Então, as sequelas se projetam contralateral à lesão. Porque na região do bulbo existem as pirâmides cujas fibras se cruzam para o lado oposto na região da decussação das pirâmides bulbares. Então, as sequelas se projetam contralateral à lesão. De 75% a 90% das fibras nervosas cruzam para o lado oposto da decussação das pirâmides, que é o cruzamento de fibras nervosas para o lado oposto. Tubérculo do núcleo grácil. Tem os impulsos provenientes dos membros inferiores e metade inferior do tronco. Tubérculo do núcleo cuneiforme. Impulsos originados nos membros superiores e metade superior do tronco. Do ponto de vista funcional, não existe diferença entre os fascículos grácil e cuneiforme. Então, o funículo posterior da medula é funcionalmente homogêneo. O funículo posterior da medula é funcionalmente homogêneo, conduzindo impulsos relacionados com propriocepção consciente, ou sentido de posição e de movimento, tato discriminativo ou epicrítico, que permite localizar e descrever as características táteis de um objeto, sensibilidade vibratória, que é a percepção de estímulos mecânicos e repetitivos, e a estereognosia. O que é a estereognosia? A capacidade de perceber com as mãos a forma e o tamanho de um objeto. A estereognosia provavelmente depende de receptores tanto para o tato como para a propriocepção, que é o sentido de posição e movimento, a sinestesia. Agora a ponte de novo, recapitulando, o limite cadê a minha caneta? Achei. O limite inferior é o bulbo, o limite superior é o mesencéfalo. A ponte está localizada ventralmente ao cerebelo. A gente tem a base da ponte, que é o pedúnculo cerebelar médio ou braço da ponte. Qual que é a base da ponte? O pedúnculo cerebelar médio ou braço da ponte. Constitui ambas o assoalho do quarto ventrículo. O que é o quarto ventrículo? O quarto ventrículo é uma cavidade, um buraquinho, onde ocorre a formação do líquor. O que é o líquor? É o LCR, líquido céfalo-raquidiano, ou líquido cérebro-espinal. E aí a gente tem o plexo corioide. Lá no plexo corioide a gente tem as células ependimárias. As células ependimárias secretam o líquor. Qual que é o limite ventral do quarto ventrículo? A ponte e o bulbo. Ponte e bulbo. Qual que é o limite ventral do quarto ventrículo? A ponte e o bulbo. Limite dorsal é o cerebelo. Perceba que para o tronco encefálico inteiro, o limite dorsal é o cerebelo. E o limite dorsal no tronco encefálico todo, além de ponte, bulbo, mesencéfalo, é o cerebelo. O limite caudal do quarto ventrículo é o canal central do bulbo. E o limite cranial é o aqueduto cerebral. O limite cranial é o aqueduto cerebral.
Lateralmente, a gente tem recessos laterais que se comunicam com o espaço subaracnoide nas aberturas laterais. Então, quem que produz o líquor? As células ependimárias no plexo corioide. Então, quem produz o líquor? As células ependimárias do plexo corioide. Dentro de quem? Dentro dos ventrículos encefálicos. Que ventrículos são esses? Os ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. Então, quem produz o líquor? As células ependimárias no plexo corioide, dentro dos ventrículos encefálicos. Que ventrículos são esses? Ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. E quem absorve esse líquor são as granulações aracnoides. Quem absorve esse líquor são as granulações aracnoides. A hidrocefalia caracteriza-se pelo aumento do líquor nos ventrículos encefálicos e compressão do tecido nervoso contra a caixa craniana. Então, de novo, quem produz o líquor? As células ependimárias no plexo corioide dentro dos ventrículos encefálicos. Que ventrículos são esses? Ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículos. E quem absorve esse líquor são as granulações aracnoides. A hidrocefalia é caracterizada pelo aumento do líquor nos ventrículos encefálicos e uma compressão do tecido nervoso contra a caixa craniana. No locus coeruleus, temos uma função relacionada com o mecanismo do sono. Lá no quarto ventrículo tem uma porção chamada de locus coeruleus. No locus coeruleus tem uma função relacionada com o mecanismo do sono. Os plexos corioides formam o teto do terceiro e do quarto ventrículo e parte das paredes dos ventrículos laterais. O epitélio, a camadinha, se apoia em um tecido conjuntivo que tem muita célula e capilar sanguíneo, formado por células endoteliais que possuem poros com diafragmas. Essas células têm muitos microvílulos irregulares e têm uma estrutura de células transportadoras de íons. Então, falamos de ponte, de bulbo, agora vamos falar de mesencéfalo. Qual que é o limite inferior do mesencéfalo? É a ponte, e o superior é o diencéfalo. O mesencéfalo é atravessado por um estreito canal. Que canal que o mesencéfalo é atravessado? Pelo aqueduto cerebral. Então, o mesencéfalo é atravessado por um estreito canal, que é o aqueduto cerebral. O teto do mesencéfalo é localizado dorsalmente ao aqueduto cerebral. Ele comunica o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo. Então, o aqueduto cerebral, ele comunica o terceiro e o quarto ventrículo. Parte dorsal, colículos superiores e inferiores, e o corpo pineal pertence ao diencéfalo. O corpo pineal pertence ao diencéfalo. Os pedúnculos cerebrais estão localizados ventralmente ao aqueduto cerebral. Pedúnculos cerebrais estão localizados ventralmente ao aqueduto cerebral. Na microscopia, temos a substância cinzenta. Substância cinzenta é um tecido nervoso constituído de neuróglia, corpos de neurônios e fibras predominantemente amielínicas, que não tem mielina, né? Não tem bainha de mielina. Então, o que constitui a substância cinzenta? Neuróglias, corpos de neurônios e fibras predominantemente amielínicas, que não tem bainha de mielina. O núcleo tem uma massa de substância cinzenta dentro da substância branca ou grupo delimitado de neurônios com aproximadamente a mesma estrutura e mesma função. A substância branca é um tecido nervoso constituído de neuróglia e fibras mielínicas. Então, neuróglia e fibras mielínicas. Qual a composição da substância cinzenta? Neuróglias, fibras amielínicas e corpos de neurônios, principalmente. Agora, na substância branca, a gente tem neuróglia e fibras mielínicas, que tem bainha de mielina. O trato é um feixe de fibras nervosas, com a mesma origem, mesma função e mesmo destino. Na denominação de um trato, o primeiro nome indica a origem e o segundo a terminação das fibras. É como se fosse o nome de uma rua, que você põe o CEP, o nome da rua e o número. Então é uma localização mesmo. O trato é um feixe de fibras nervosas, com a mesma origem, mesma função e mesmo destino. Feixe de fibras nervosas. Feixe de fibras nervosas com a mesma função, mesma origem e mesmo destino. Na denominação do trato, o primeiro nome fala sobre a origem, o segundo vai falar sobre a terminação das fibras. Pode haver ainda um terceiro nome indicando a posição do trato. O fascículo se refere a um trato mais compacto. O fascículo então, é um trato mais compacto. E o lenisco é um termo que significa fita. Lenisco
significa fita e é usado para alguns feixes de fibras sensitivas, que levam impulsos nervosos ao tálamo. Então, se refere a alguns feixes de fibras sensitivas que levam impulsos ao tálamo. As fibras que compõem a substância branca representam as vias pelas quais os impulsos percorrem as diversas áreas do sistema nervoso central. Também há a presença de uma rede de fibras e corpos de neurônios, a substância reticular, que preenche o espaço situado entre os núcleos e os tratos mais compactos. Trata-se de uma estrutura intermediária entre substância cinzenta e branca. Qual que é a importância funcional do tronco encefálico? É o local onde se encontram os centros sensitivos e motores dos nervos cranianos. Então, o local onde se encontram os centros sensitivos e motores dos nervos cranianos é a função do tronco encefálico. 10 dos 12 pares de nervos cranianos fazem conexão com o tronco encefálico, porque os que não têm origem do tronco encefálico são o nervo olfatório, que é o primeiro, e o nervo óptico, que é o segundo. No tronco encefálico, há a passagem das vias sensoriais para o cérebro e passagem das vias motoras originadas no cérebro para o corpo. Então, a constituição do tronco encefálico, a substância cinzenta fragmentada, formando-se massas isoladas, e temos a substância branca, vias pelas quais os impulsos percorrem as diversas áreas do sistema nervoso central, nos tratos, fascículos e lemniscos, que são conjunto de fibras nervosas. Lemniscos são conjunto de fibras nervosas. A formação reticular, é muito importante a formação reticular. É uma estrutura intermediária entre a substância cinzenta e a substância branca, que preenche o espaço entre os núcleos e os tratos mais compactos. Então, a formação reticular é uma estrutura intermediária entre a substância cinzenta e a substância branca e preenche o espaço entre núcleos e tratos mais compactos. O bulbo é responsável pela coordenação dos movimentos da cabeça, dos olhos e da deglutição. Coordenação dos movimentos da cabeça, dos olhos e da deglutição. Auxilia na regulação da atividade cardiovascular, que é um centro vasomotor. Na regulação da atividade respiratória, então ele é um centro respiratório, então ele é centro vasomotor, centro respiratório e visceral, além de regular a postura e está relacionado à aprendizagem motora. Então ele é centro vasomotor, centro respiratório, regula a postura e ainda está relacionado à aprendizagem motora. Compreende os nervos cranianos, o 5, o 7 e o 12º. A ponte processa informações motoras do córtex cerebral, e remete-as para o cerebelo. Então, ela processa informações motoras do córtex cerebral e manda para o cerebelo. Os núcleos da ponte de nervos cranianos processam informações sensitivas da face e controlam a contração dos músculos envolvidos na expressão facial, movimento lateral dos olhos e a mastigação. Relaciona-se também com a audição, posição da cabeça e equilíbrio. Ela compreende os núcleos cranianos do 5 até o 8. E o mesencéfalo contém regiões relacionadas à atividade motora somática, então ao controle voluntário. Núcleo rubro e a substância negra no mesencéfalo. Audição, visão, reflexos visuais e influência no reflexo pupilar, na área pré-tectal. Os núcleos de nervos cranianos envolvidos são do 3 até o 4. Então, o 3 e o 4. Formação reticular é uma rede nervosa complexa formada por núcleos. Rede nervosa complexa formada por núcleos. Por suas conexões e pelas vias reticulares ascendentes e descendentes. A formação reticular é intermediária entre as substâncias branca e cinzenta e ocupa a parte central do tronco encefálico. Estende-se desde os níveis altos da medula até parte do diencéfalo. Quais as funções da formação reticular? Controle da atividade elétrica cortical, sono e vigília. Isso aí, a função da formação reticular envolve a SARA. O que é a SARA? É um sistema ativador reticular ascendente. Na formação reticular, existe um sistema, que é esse SARA, de fibras ascendentes que se projetam no córtex cerebral. E sobre ele tem uma ação ativadora. Essa ação se faz através das conexões da formação reticular com núcleos que não são específicos do tálamo. Impulsos sensoriais chegam no sistema nervoso central através de quem? Dos nervos espinais e também dos cranianos. Passam também a formação reticular e ativam o SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente. O córtex ativa a formação reticular, mantendo sua própria ativação.
Certos estímulos em áreas específicas da formação reticular do bulbo e da ponte causam sono. No locus cerebrus, por exemplo, desencadeia o sono paradoxal. Outra função da formação reticular inclui o controle eferente da sensibilidade, que se faz principalmente por células, por fibras, aliás, oriundas lá da formação reticular. A atenção seletiva, que nos permite eliminar ou diminuir algumas informações. Então, funciona como um filtro de informações. Outra função da formação reticular é o controle da motricidade somática. Então, tem o controle eferente da sensibilidade e tem o controle da motricidade somática. Tem também o controle do sistema nervoso autônomo, do sistema límbico e o hipotálamo, a qual, por sua vez, se liga aos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. O controle neuroendócrino também, porque estímulos elétricos da formação reticular do mesencéfalo causam a liberação de ACTH e do hormônio antidiurético, fibras que saem da formação reticular que se dirigem ao hipotálamo. E por fim, de função de formação reticular, tem a integração de reflexos centro-respiratório e vasomotor. A formação reticular possui centros que, ao serem estimulados eletricamente, desencadeiam respostas motoras, somáticas e viscerais, características de fenômenos como vômito, deglutição, mastigação e movimentos oculares, além de alterações respiratórias e vasomotoras. Esses centros funcionam como geradores de atividade motora estereotipadas e podem ter sua atividade iniciada ou modificada por estímulos químicos, por comandos centrais ou por aferências sensoriais. E aí, se for por aferência sensorial, funciona como centro integrador de reflexo. Então, a substância ativadora reticular ascendente, que é a SARA, está envolvida na regulação dos ciclos do sono e em ações como o despertar. Atua também filtrando os estímulos sensoriais antes que esses estímulos sejam percebidos pelos núcleos de encefálicos e córtex cerebral. Então, basicamente, a SARA, que é a substância ativadora reticular ascendente, é responsável pela filtragem da informação que a gente processa. Em termos de comunicação e na perspectiva dos negócios, o sistema de ativação reticular ascendente pode fazer maravilhas e ajudar muito a gente focar no que é importante. Quais as conexões básicas da formação reticular? Cérebro, cerebelo, núcleos da base, medula espinal. Então a gente viu que a formação reticular vai estimular várias estruturas do encéfalo dependendo da informação que ela receber. E a função é ativar o córtex cerebral e manter a consciência. Ativar o córtex cerebral e manter a consciência. É a função geral da formação reticular. E a formação reticular desempenha um papel fundamental, mas é muito subestimado na fisiopatologia da doença de Parkinson. Embora o Parkinson seja classicamente associado à perda de dopamina na substância negra, a degeneração neuronal espalha-se sinapticamente por diversas áreas do tronco encefálico, incluindo os núcleos da formação reticular, contribuindo significativamente para sintomas motores e não motores. Porém, os núcleos da base e o cerebelo também estão envolvidos na doença de Parkinson. Formação reticular é a nossa rede de consciência, se localiza no tronco encefálico e as funções da formação reticular incluem controle da vigília, pelo sistema reticular, a ativadora ascendente, que é o SARA, além do controle de vigília, tônus muscular, marcha e reflexos vitais. O que seriam os reflexos vitais? Vômito, respiração, frequência cardíaca. E quais as conexões que a formação reticular faz? Recebe informações sensoriais e envia sinais ao córtex e medula espinal. A substância negra, localizada nos núcleos da base, ali no mesencéfalo, entre o tegumento e os pedúnculos cerebrais. Pars compacta nos neurônios dopaminérgicos pigmentados da melanina, essencial na regulação motora. Então, a substância negra é essencial na regulação motora, via nigroestriatal. E a degeneração da substância negra causa Parkinson. Na pars reticulada, os neurônios inibitórios GABAérgicos, que seriam do GABA, ácido aminobutírico, funciona como via de saída dos núcleos da base para o tálamo e o controle ocular no colículo superior. No Parkinson, a formação reticular descendente através dos tratos retículo-espinais influencia a musculatura antigravitária e a postura. A disfunção da formação reticular no Parkinson contribui para rigidez, instabilidade postural e distúrbios da marcha. Progressão da doença e Lewy bodies. A patologia da doença de Parkinson envolve o acúmulo da alfa-sinucleína nos corpos de Lewy, na formação reticular, particularmente no bulbo e no mesencéfalo. Alguns estudos sugerem que a neurodegeneração se espalha por esses circuitos do tronco encefálico. Qual é a disposição do sistema ativador ascendente, do sistema ativador reticular ascendente, que é o SARA,
na doença de Parkinson é o seguinte: a formação reticular é responsável por ativar o córtex cerebral. O comprometimento dessa rede pode estar ligado à fadiga, sonolência diurna e o declínio cognitivo em pacientes com doença de Parkinson. Então, em resumo, a formação reticular é um local-chave para o desenvolvimento da patologia do Parkinson, atuando como um distribuidor de sinais que, quando disfuncional, geram sintomas complexos da doença. Quais as características da doença de Parkinson? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Sintomas do mal de Parkinson: postura encurvada, falta de expressões faciais, inclinação para frente, rigidez nas costas, cotovelo e pulsos flexionados, uma abertura reduzida dos braços, tremores nas mãos, quadril e joelho fica mais flexionado, tremor nas pernas também, e principalmente a marcha embaralhada e curta.